Pode crer, Halloween. O que vocês estão falando da abóbora? Você, amiga, Tu tá. Halloween eu não tinha sacado, mano. Agora que eu juntei tudo que tu tá vestindo com a abóbora lá atrás, aí tem um negócio que a gente não Na consegue ver, mas pra verdade, mim hoje, parece hoje uma eu aranha, acordei mano. num espírito assim, meio resgatando as raízes de Julie Dillard. Ah, Harry É que o meu chapéu coco, ele tá empoeirado, preciso lavar. Senão hoje eu ia estar Cara, de chapéu. eu te vi chegando lá na aldeia, mano, com essa roupa. Tu vai ir pro festival, mano. Eu vou de Julie Dillard. Faz tempo que ela não baixa aqui. Tava tanto Pode em crer. Atena que Lilith dá uma sumida. Vai passear nas outras pombagira. Me deixa. É importante. Dá um salve. Dá um salve na rapaziada. Pra quem não sabe, meu nome artístico é Julie Dillard. E a parte Dillard corresponde ao filme Laranja Mecânica. Eu sou laranja aqui. E faz referência a Alex Dillard, que faz referência a Alexandre o Grande. E estamos num balaio todo. Ai, cara, eu não sei nem metade desse rolê e eu já me fascino. Mas eu ainda vou chegar lá. Hoje eu Agora, tava ouvindo punk, oi. voltando. Acordei ouvindo punk. Tá aqui Acordei. isso aí de Alexandre o Grande também conecta gratidão pelo que eu quero falar. Rapaz! É os dois, mano. É Taurus, é teia mesmo, entendeu? A teia viva. Então, a gente voltar a se ouvir somente no nosso próprio eco aqui. Nossa, a minha voz e o meu eco. Opa! Sim. Tô eu e eu. Aí, quando o outro nos toca, a gente sente com tanta rapidez que aí a gente de fato discerne o que sou eu, o que é o outro. E assim que as histórias alheias me tocam e eu devolvo em poesia. Uhum. A Jana tem experiências comigo em campos extremamente sutis. Olha, mas assim, que se eu não tivesse o preparo que outras experiências já me trouxeram, o negócio tinha dado muito ruim. Nossa, você não tem noção. Cara, coisas absurdas que eu captei, que eu falei, meu Deus do céu, como que eu repasso pra ela? Uhum. Como que eu faço isso, cara? E eu tive que fazer, que se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido. E Sim. assim, olha, estamos aqui hoje construindo uma comunhão maravilhosa, entrelaçando nossas artes, mas muita escuridão foi vencida. Muita. E a amizade é isso, cara. Não é a gente estar preparado só para, ai, pro elogio, só pro cafunézinho, só para pro mimimizinho. Porra, e quando chega na parte da treva mesmo, aí a gente já não existe mais elo, já não existe mais amizade, já não existe mais tudo aquilo que a gente construiu antes. Vai pro caralho. Sim. Pra É maior isso. parte das pessoas vai pro caralho, né? Sim. E é isso que a gente conseguiu manter. Oi, galerinha do Olá! barulho! Ui, ui, ui! Gente, que energia mais alques hoje! Totalmente. Hoje os deuses tônicos. Que delícia! Nossa, que dupla, e vocês dois só tô ouvindo. Abraçar o caos, né? Essa é a diversão da vida. Transformação Né? só vem caos. Então, assim, voltando, né, à questão quitônica, que a gente estava falando mais, eu, via de regra, vou trabalhar bastante na questão de ancestral e na questão de lidar com ancestrais. É uma coisa que eu fiz até uma pesquisa de entender de onde veio família, por que veio família. Porque metade do trabalho mágico ele é no mundo material, no fim do dia, né? Várias bruxas que eu vi já falarem sobre isso, várias pessoas no meio falam de primeiro ver no mundo real, depois a gente parte pro mágico, sabe? E depois a gente faz essa costura dos dois para não ficar uma coisa meio joga tudo em todo lugar ao mesmo tempo e ninguém sabe de onde veio. Não, vamos organizar esse caos um pouco para conseguir lidar com ele. É muito legal trabalhar com Cronos, mas para mim é muito difícil. Tua conexão é mais com Persephone e Hades, né? Minha conexão é majoritariamente Hades e Perséfone.
Quer dizer, eu trabalho também, já que a gente tá falando dessa parte mais prática minha. Eu tenho um tarô que eu consagrei pra Perséfone. Ai, Gabe, tu comprou na Shopee? Sim. Dá pra fazer tarô com folha de caderno. Comprei da Shopee. Desculpe. Lógico que dá. As runas surgiram do quê? De galho de árvore? Ali, das Então, raízes das árvores? pra Perséfone, eu uso o tarô Darkwood, que a ilustração dele é majoritariamente toda feminina, né? Ou ícones correlacionados ou significados à feminilidade de alguma forma. E quando a masculinidade ela aparece, como em alguns reis, como esse rei de copas aqui, eu espero que a luz da ring light não atrapalhe, não é aquela masculinidade tradicional, bruta, é uma outra forma, né, de lidar com essa masculinidade, de entender essa masculinidade. Então, O tem o homem tarô de da copas Darkwood. é o homem mais sensível, né? Mas até mesmo no julgamento, né? A figura masculina, ela é mais vampírica e Rice, sabe? Aquela coisa, o cabelão, os traços não são tão masculinos, aquele queixão quadrado gigantesco, aquela barbona, não. Ele Aquele trata do rosto masculino de delicado, né? forma... Isso. Um ou outro ele vai seguir alguns aspectos como o Rei de Paus, né? Que é aquela coisa mais asiática, tradicional, mas não é aquela masculinidade que a gente pensa no Ocidente, né? Aquela coisa do homem fortão e tal, a gente vai ver muito pouco isso nesse baralho. Interessante, Ele é o baralho... aqui Oi? o panteão asiático aqui da escola, a gente ancorou no fogo. E tem gente que ancora Hum, o ponto Ásia na água, mas aqui a gente ancorou no fogo. sim, faz sentido. Faz sentido. E aí, basicamente, essa é a identidade desse baralho, assim. Ele é todo meio bruxinhas da internet, sabe? E não tem nenhum demérito nisso. Porque, querendo ou não, é onde a gente São cartas vê as coisas. brilhosas ou é a luz que tá fazendo ela Ai, ficar? ela é um pouco brilhosa, mas a luz ajuda. Ah, entendi. A luz Gosto ajuda. dessas cartas. A gente Tanto tem vontade de aí... um tarô aqui pra escola também e eu quero essa carta brilhosa. É muito bonitinho, cara. É muito bonitinho. Além do baralho de Perséfone, que é, claro, né, colocado como um dos meus principais de trabalho, um dos meus tarôs de guia é o tarô Marigold, a versão abrasileirada dele, né, que é o tarô negro, que a gente encontra também. E esse baralho em específico, ele é consagrado para Hades. Eu peguei só os arcanos maiores deles, porque em toda leitura que eu faço, eu enfio um arcano maior em algum lugar para facilitar a minha vida, sabe? Para facilitar essa comunicação e essa coisa. Então, tem o tarô, e ele é todo, né? Caveira, morte, né, Tu sombra e já tudo mais. conectou a Lua Valente alguma vez? Não que eu lembre. Ela tem bastante conexão com esse panteão voltado às questões de Perséfone e Hades. Bem Eu interessante. tenho também mais um. Vai depender da literatura aqui, tá? Mas eu tenho um tarô de Apolo, que é classicamente o tarô Nouveau, de arte Nouveau. Ele é classicamente olimpiano? Sim e não, né? Porque o Apolo ele também vai falar de renascimento, ele vai falar de cura, ele vai falar de algumas coisas, e ele é um dos que eu me conecto, mesmo não sendo classicamente, né? Grego, quitônico nesse sentido. Eu vou guardar o melhor pro final, porque ele é o mais fora da casinha, tá? É o mais fora da casinha de tudo que tava falando. Eu tenho um tarô de Hermes que eu comprei. Você já foi pra Paranapiacaba? Já, algumas vezes. Adoro. Tinha uma moça vendendo o tarô assim, ó. Tipo, pega, leva, sabe? Por um valor, assim, irrisório, praticamente. Pra um tarô da qualidade desse aqui. Foi uma das primeiras edições que ela fez. E é muito bonitinho. Ele é um tarô todo brasilizado, né? Todas as referências dele, dos arcanos maiores principalmente, são super brasilizadas, com né, signos de... Mas, enfim, ele é um tarô mais brasileiro nesse sentido, ele é um tarô mais diverso nesse sentido, né? O louco, ele é um humano... Calma aí, deixa eu pegar a carta direito. O louco é um humano andando na rua de fone, sabe? Atravessando. Então ele é mais... Isso, ele traz. E esse tarô eu consagrei ele para Hermes. E quando eu peguei ele na mão, veio o Hermes gritando no meu ouvido e falou: é meu. Um louco e de aí... fone, óbvio. Oi? Um louco de fone. É Hermes total, né? O momento ali da tecnologia no tempo. E aí vem uma questão de Hermes ser um psicopompo, né? De
não estar diretamente conectado com o submundo, não estar diretamente conectado com as questões clássicas, né? E ele viaja e ajuda a levar as almas, então existe uma conexão ele como mensageiro, como tudo mais. Mas o mais fora da caixinha de todos é esse aqui. Porque nem grego é. Esse tarô aqui é um tarô todo de gato, é o The Cat Tarô. Ai, Ele é um tarô... que foda. Ele é um tarô todo de gatinho. Todas as ilustrações são gatinhos, até dos arcanos menores. E quando ele apareceu, eu tava encontrando e começando a conversar com Freya, que também é uma deusa do submundo, de certa forma, né? Que tá E a mãe conectada dos com... gatos, né? É do nosso panteão nórdico, Yggdrasil. E ela vem mais no sentido menos de guerra e mais de uma das rainhas da morte, sabe, pra mim. Então, Interessante. lido bastante também com esse baralho aqui. Ele raramente aparece em tiragem, quando alguém precisa, mas quando ele aparece é tapa na cara, dedo no cu, gritaria, choro. Não adianta chorar que não vai resolver, sabe? Sim, ó, embaralha ele, tira uma carta pra gente. Embaralho e tiro. Bora lá, Lady Freya. Eu conectei com esse baralho, esse deck aí. Esse baralho é muito bonitinho, cara. Eu adoro esse baralho. A torre não, desculpa. O diabo dele é um Golden Retriever. A coisa Ai, mais meu bonitinha. Deus. Vamos lá. Peguei do meio. Nós temos o mago. Ai, Um gatinho só. aprontando. Um gatinho Energia fazendo de coisas vida. de gato. Troca de conhecimento, né? Troca de elementos. Eu quero ver se eu acho... Ah, achei. A carta do diabo. A carta É um Golden Retriever. carta do meu signo. Capricórnio. Olha. Em relação pra gente, né, esclarecer algumas coisas, muito do trabalho quitônico, pelo menos que eu faço, via de regra, e que outras pessoas que também trabalham falam que é importante fazer, é o nosso shadow work, é o nosso trabalhinho de sombras. Sim. Total. Não adianta a gente ficar pedindo as coisas pra Hades e Perséfone fazer o ritual na terra bonitinho, pegar a terra, sei lá, cemitério, do vaso de planta da tua avó. Não importa, sabe? Não importa. A grande questão aqui é entender, principalmente, onde vai estar a nossa maior sombra. E não é dar soco nessa sombra, porque não adianta. Mas é entender que ela é parte disso e trabalhar em cima disso também, né? É uma das Porque principais é onde está coisas. a nossa maior sombra que a gente encontra a nossa maior fonte de luz. Sim. Do que eu tô lembrando de cabeça também, né, pra gente falar um pouco sobre oferenda e ritual, coisa desse tipo, via de regra, a galera gosta de colocar as coisas na terra, enterrar as coisas na terra, né, levar para baixo. Não é geralmente como eu faço, mesmo sendo o comum, né? Com coisas específicas, tipo romã, goiaba, pitaia, né, frutas com muitas sementes, via de regra eu vou colocar embaixo da terra, às vezes plantar, às vezes deixar um pouco na água, mas eu trabalho muito mais com fogo, com queimar coisas. É onde eu me encontro melhor ali. Sabe, vamos queimar, vamos macetar, vamos botar a mão, vamos queimar o dedo, que eu acho que é a parte mais importante disso, assim. Sujar a mão, queimar o dedo, além dessa sombra junguiana, né? É a gente enfrentar também essas sombras de realidade, perder alguns medos e lidar com algumas questões nesse aspecto. De Jung é importante a gente alinhar o que de fato são os arquétipos. Porque muito se fala de arquétipo e sem compreender a natureza dessa expressão. Porque a gente falar, o arquétipo do gato, o arquétipo do leão, da coruja. Só que, na verdade, quando a gente fala dessas simbologias, a gente está falando de uma face de um arquétipo. Então, a coruja, ela traz o arquétipo da sabedoria em si. Só que a coruja, ela não é o arquétipo, ela é a simbologia, a forma que esse arquétipo toma no tempo. Sim. A mesma coisa com o leão, que a galera costuma dizer, o arquétipo do leão.
que, na verdade, o arquétipo é a força. E o leão é uma representação desse arquétipo, chamado força. Então, com isso, a gente percebe essa nuance. O arquétipo é essa energia atemporal que nos constitui. Ela é imaterial, imutável e permanente. Já a simbologia, ela é a expressão desse arquétipo no tempo, e um mesmo arquétipo ele tem múltiplas simbologias de si mesmo. A força ela não tem como representante apenas o leão. Tem diversos seres. A mãe, no momento do parto, é pura força. O pai, quando protege sua família, ele é pura força. Agora, quando o contrário disso, um pai que não protege a sua família, ele não exerce esse poder que a simbologia do leão traz, que é essa força está no contrário. E isso a gente vai percebendo o quão importante é compreendermos o que são as simbologias e o que é essa energia imaterial, atemporal, que formata essas simbologias no tempo. E assim a gente vai tendo um diálogo, um verbo mais coerente, de fato, com o que o Jung traz. Porque uma coisa é a gente pegar palavras ali e falar, Jung disse isso. Nem sempre. Nem sempre. Olha só. Primeiro que quando você chega na escola, MIF, VDL, você tem a possibilidade, mano, de ser mestre na escola. Só que é só você, mano. É só você, maluco? Não. Mater é mestra e eu sou mestra. Então, o título, o lugar de mestre que tem na MVDL é diferente do que tem aqui fora. Primeiro assim, muito diferente. Totalmente diferente. Então, o que tu disse, Gabe, sobre a tua visão sobre o que é mestre, mano, eu concordo plenamente com o que tu falou. Com esse mestre que rola na cabeça de todo mundo. Porque a galera esquece que no passado, nós aqui tava numa roda, mano, e nós era mestre. Mestre do quê? De uma intenção, de uma força que nós estávamos ali trabalhando juntos. Nós éramos mestres em proteger aquele lugar, maluco. Aquela pedra, aquele cristal, aquele negócio assim. Aquela árvore. Nós era mestre nesse rolê. Nós, todo mundo aqui. Ai, todo mundo da Terra. Não, mano. Era um grupo de pessoas que todos eles eram mestres. E ele dizia mestre e outro mestre, porque nós estamos em mestres. Sim. Então, aqui na escola é assim que eu me sinto. E aí eu chamo ela de Mater. Por quê? Porque ela é a mãe da casa. A mãe. Chuchuzinho. Entendeu? Porque o que é a mãe, mano? Se tu não fazer assim, ó, chuchuzinho quando tu fala mamãe, trabalha a tua criança interior, maluco. Sim. Trabalha. Porque senão não vai ter uma mulher boa nas tuas horas. E o Rafa, se o Rafa tivesse aqui, ele ia confirmar. Eu tenho fotos comprovando. Eu assino o Rafa. Fala peixinho, Rafa. Fala peixinho. Só soltava quando ele falava peixinho. É um membro aqui da escola que eu conheço há 20 anos. Eu Então, imaginei que fosse, pelo andar da carruagem. Tá tudo bem. E, inclusive, ele que está nos ajudando a plasmar o tarô aqui da escola. Legal. Sim. Vou te mostrar umas cartas. Mostre, me mostre. Sim, a minha realidade, inclusive religiosa, ela é muito... Eu trato como religiosa para simplificar. Eu sei que é muito maior, eu sei, mas assim, né, não adianta a gente falar só pra gente, nesse sentido, só pra quem tá dentro, entende. Nem dentro da escola, eu digo. Eu falo dentro desse mundo que, como diriam os meus amigos próximos, esquizofrênico. Gente que eu conheço há 10 anos. Que são pessoas que eu tomaria uma bala por.
É verdade, é verdade. Quando eu começo a falar dos bagulho, um amigo meu, que é o Kenji, que inclusive aparece nas lives e tudo mais, ele fala... Mano, o Kenji, o cara das comidas. Ele me fala, ia lá o esquizofrênico, tá ligado? Então tá tudo bem. Cara das comidas. Eu tenho que trazer essa tua live pra cá. Ela tá pública? Tá, eu acho que tá. Se não tiver, eu deixo. Nossa, mano, vocês têm que assistir essa parte. O cara é uma máquina de comida asquerosa. Uma máquina. E aí, assim, quando a minha realidade não vem de uma realidade religiosa organizada, nesse sentido. Até exatamente porque quando começava o você precisa, eu olhava e falava, não preciso de nada. Tu não decide por mim, não. Não vem aqui essa, não. Foi um problema, inclusive, na minha prática com os deuses, de, você precisa fazer isso. Nananina, não preciso, não. Eu tava vivendo antes de você, eu continuo a viver sem. E aí a gente encontrou um meio de caminho conversando ali, se entendendo ali. Então, quando vem essa questão de mestre, de tudo mais, vindo do mundo de fora dessa realidade, de tudo mais, eu olho e falo de perigoso, hein? Perigoso. Eu entendo que dentro da MIVDL tem outro significado, mas eu não consigo deixar de fora o significado clássico da palavra quando a gente tá falando das coisas, sabe? Eu não consigo me permitir deixar de fora nesse aspecto. Sim, mas a gente também não tá deixando de fora o que de fato sim. significa, né? Só deixando nítido aqui. A questão de mestre, de ter um mestrado acadêmico, a questão de você ser mestre em uma arte específica e conseguir ensiná-la para alguém, você ser mestre em alguma arte marcial, em qualquer coisa que, assim, te exalte, te possibilite levar conhecimento para a vida do outro. Então, assim, é uma troca que a gente, de fato, não leva para essa exacerbação do ego, mas sim para a capacidade que a pessoa tem em ser magnífica e partilhar um pouco de sua magnificência com a vida. É isso. Não, eu consigo entender completamente. Mas esse demoninho que existe dentro de mim, esse lado cético, esse lado que vê muito perigo nas coisas, eu não consigo me permitir olhar e falar, não, tá tudo bem, mestre. Não tá. Eu sempre fico meio, vamos ver. Vamos olhar com uma lupa o que tá acontecendo aqui, sabe? Tá tudo bem? Beleza, tá tudo bem. Se não tá tudo bem, aí vem um outro lado muito problemático, que é eu não vou aceitar que você tá falando que é verdade só porque é verdade, vai tomar no meio do teu cu, sabe? Foi um problema, isso é problema. A questão é a prática. Se o que eu tô falando for verdade, é algo aplicável na minha vida e gera frutos. Aí, esperamos sim, né? Esperamos sim nesse aspecto. A ideia é essa. Se você se dedica a algo, você está plantando. É um plantio. E a colheita, se você sabe o que está plantando, você sabe que vai colher. É o princípio. É saber a semente que tu joga na terra. Porque tem certeza, se tu plantou abóbora, vai nascer abóbora. Sim. Pra gente voltar pros bagulho quitônico, que a gente se perdeu umas 19 vezes. Meu Deus, a gente tá horas falando assim, fugindo do assunto. Não, mas assim, por fim, acaba conectando. De uma forma ou outra, a gente tá dentro do assunto. Assim, se eu puder sugerir alguma coisa pra alguém nesse sentido, não sei se todo mundo é dos jogos, não sei se todo mundo é dos videogames e coisas desse tipo, mas se for... Oi? Eu já fui, assim, mais ativa. Se a pessoa for, eu sugiro pra caralho o jogo Hades. Existe um entendimento ali... Oi? Já ouvi falar bem. É muito bom, tanto no sentido nerdola, gameplay, uhul, sabe, repetir e tal, porque, né, nesse sentido eu gosto de joguinhos, mas ele acerta muitas coisas que outras mídias que vão falar de deuses quitônicos, coisas desse tipo, deixam de fora. E, inclusive, algumas leituras que eles fazem para readaptar, né, algumas coisas que não vão fazer sentido pro grande público. Porra, é difícil você explicar que Perséfone é filha de Deméter e que ela é meio que
sobrinha, irmã de... Beleza, é complicado mesmo, num primeiro momento, passar para o grande público isso. Mas até as adaptações que eles fazem no sentido de... As famílias incestuosas, né? tudo... Bíblia recheada em todo canto. Isso, mas assim, é um tópico sensível e é um tópico que nem todo mundo consegue entender, é um tópico que afasta. Até as adaptações que eles fazem nesse aspecto, elas seguem textos mitológicos que falam outras coisas. Não tem aquela coisa meio God of War das ideias, sabe? De, vai ser assim, tá tudo bem. Põe aí, era como uma véia bêbada e acabou. Não, sabe? Tem um respeito por trás, tem uma coisa por trás. E mesmo para quem não é dos jogos, coisas do tipo, tem uma fala da Medeia no Hades 2, que ela é uma coisa que conecta muito com a prática de quem faz coisa quitônica, né? Quem lida com morte, quem lida com renascimento de forma mais aberta, que é o como praticar a bruxaria e como tacar hacks nos outros. E ela fala a verdade, muito simples, de se você tiver um fio de dúvida, se você tiver um pingo de dúvida na sua intenção, não faz. Faça sempre com a intenção plena e visando aquele resultado em específico. Mas vai fazer mal para os outros, não é problema seu. Nesse sentido, ela tem essa frase muito boa que eu, inclusive, quando eu vou falar com as pessoas sobre esse tipo de coisa, eu sempre cito essa parte porque eu acho importante. Então, para dar uma estudada, né, sobre coisas quitônicas e principalmente gregas, né, eu indico sempre Hades. Sempre Hades. Show. Já tive algumas conexões. É muito bom, é muito bom. Inclusive no 2 ele fala bastante de Cronos, viu? Já que tu tem essa conexão, ele fala bastante de Cronos. Davor também é Capricórnio. De que dia tu és? Sim. Oi? Que dia? Sou dia 10 e você? 14. Olha. É o quê? É o clube dos Capricórnio aqui? Eu sou o único sagitariano que sobrou? Só que na Sideral eu sou Sagitário. Acho que na Sideral tu também é Sagitário. Não sei.